Você já se perguntou se Deus fala com você enquanto você dorme? Acredite, Ele pode usar seus sonhos para enviar mensagens poderosas, orientação espiritual, até mesmo avisos importantes. Não estamos falando de sonhos comuns, mas de algo mais profundo, algo que Deus utiliza para se comunicar diretamente com o seu coração. E você sabia que na Bíblia há exemplos claros de como Deus usou os sonhos para guiar seus filhos? Desde a história de José até o próprio Jesus, os sonhos foram uma forma de revelação divina. Se você já teve um sonho estranho, ou com um significado que não consegue entender, talvez seja Deus tentando falar com você. Neste vídeo, vamos explorar 7 sonhos nos quais Deus fala com você enquanto você dorme, e entender o poder espiritual que esses sonhos carregam. Prepare-se, pois as mensagens que você pode descobrir aqui vão mudar a forma como você vê os seus sonhos. Não perca nenhum segundo, pois o que vamos compartilhar pode ser exatamente o que você precisa ouvir. E antes de continuar, aproveite para se inscrever no nosso canal, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse, que vão transformar sua vida espiritual. E lembre-se de ativar o sininho, para não perder nenhum desses segredos espirituais que Deus tem reservado para você. Você já parou para pensar no quanto os sonhos podem ser mais do que simples imagens ou sensações? Enquanto dormimos, a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, em sua infinita sabedoria, tem maneiras surpreendentes de se comunicar conosco, até mesmo enquanto estamos dormindo. No Antigo Testamento, por exemplo, vemos como Deus usou os sonhos para transmitir mensagens poderosas aos seus escolhidos, trazendo orientação, revelações e até mesmo avisos cruciais. De fato, a ideia de que os sonhos são uma ferramenta divina não é apenas uma crença popular, mas está profundamente enraizada nas passagens bíblicas. Quando examinamos as histórias da Bíblia, percebemos que os sonhos foram instrumentos através dos quais Deus falou diretamente aos seus servos. O próprio Faraó, no Egito, teve sonhos misteriosos que precisavam ser interpretados, e foi através desses sonhos que Deus preparou o terreno para José, um dos grandes personagens bíblicos, exercer sua missão de salvar o Egito e os povos vizinhos da fome. Esse é apenas um exemplo de como Deus usa o sono, um momento aparentemente insignificante, para revelar seu plano perfeito para nossas vidas. Mas o que será que Deus quer nos dizer em nossos próprios sonhos? Muitos de nós podem já ter tido aquela sensação de um sonho que parece carregar uma mensagem mais profunda, não é? Pode ser uma experiência desconcertante, mas também profundamente espiritual. A Bíblia nos ensina que por meio dos sonhos, Deus pode nos dar direção em momentos de dúvida. Ele pode até usar os sonhos para nos corrigir, nos advertir ou nos conduzir em nossas decisões diárias. Como está escrito em Joel 2:28, e depois que derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões. Essa promessa nos revela que Deus, na plenitude do seu Espírito, continua a se comunicar conosco de maneiras misteriosas, inclusive enquanto dormimos. Mas como podemos discernir a diferença entre um sonho comum e uma mensagem espiritual? A chave está na oração e na interpretação bíblica. Os versículos da Bíblia nos ensinam a procurar o discernimento de Deus, para entender se um sonho é uma mensagem divina ou apenas uma criação de nossa mente inquieta. Ao buscar a orientação de Deus, podemos aprender a ler esses sonhos e encontrar as lições da Bíblia para a vida real. Em momentos de incerteza, a busca pela explicação da Bíblia e pela interpretação bíblica de nossas experiências oníricas se torna ainda mais crucial. Deus, em sua misericórdia, deseja nos guiar, e às vezes, Ele faz isso enquanto estamos em profundo descanso. O segredo é estarmos atentos à sua mensagem, buscando sempre mais entendimento. Quando oramos por discernimento e estudamos a palavra de Deus, a conexão entre os sonhos e a nossa vida espiritual se torna mais clara, e podemos aprender a ouvir a voz de Deus até mesmo enquanto estamos dormindo. E agora, enquanto refletimos sobre esse mistério, é interessante pensar como os sonhos têm moldado a nossa jornada espiritual até agora. Talvez seja o momento de começarmos a observar nossos próprios sonhos com mais atenção, pedindo a Deus para nos revelar o que Ele deseja compartilhar conosco. Quando falamos sobre anjos, muitos de nós pensamos em seres celestiais, com asas brilhantes e uma aura de paz.
A Bíblia Sagrada, no entanto, nos apresenta anjos como mensageiros de Deus, agentes da sua vontade, que desempenham um papel crucial em várias passagens bíblicas. No Antigo Testamento, por exemplo, Jacó teve uma experiência marcante com anjos. Em um dos sonhos mais poderosos de sua vida, ele viu uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo sobre ela. Este sonho não foi apenas uma visão espiritual, mas uma mensagem divina, um símbolo da conexão entre Deus e a humanidade, mostrando que Ele está sempre presente, guiando e protegendo. Essas visitações angélicas não são apenas coisas do passado. Elas também podem se manifestar em nossos dias, especialmente enquanto dormimos. Às vezes, os anjos vêm para nos trazer conforto, como aconteceu com José, o esposo de Maria. Quando José ficou confuso e até preocupado com a gravidez de Maria, um anjo apareceu a ele em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Mateus 1:20. Esse encontro com um anjo trouxe-lhe a direção necessária para seguir o plano de Deus sem dúvidas ou medo. Para muitos de nós, sonhar com anjos pode ser um sinal de que estamos sendo cercados pela proteção divina, ou que Deus deseja nos orientar de alguma forma. Quando esse tipo de sonho ocorre, é importante estar atento, pois ele pode trazer consolo, direção ou até mesmo um aviso. Na Bíblia, os anjos não apenas confortam, mas também trazem instruções claras sobre como devemos proceder em situações difíceis. Por exemplo, em outro momento, um anjo apareceu a José em um sonho para alertá-lo sobre o perigo iminente e pediu-lhe que fugisse para o Egito com Maria e o menino Jesus. Mateus 2:13. Esse foi um aviso crucial para a proteção do Messias e de sua família. Agora, talvez você esteja se perguntando: como podemos saber se um anjo se manifestou em um sonho nosso? A resposta está no discernimento espiritual e na prática da oração. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deixa sozinhos nesse processo. Quando oramos e pedimos entendimento, a voz do Espírito Santo nos guia, ajudando-nos a interpretar corretamente o que estamos vivendo e sonhando. Às vezes, esses sonhos nos trazem paz e clareza. Outras vezes, eles nos desafiam a tomar ações específicas, como foi o caso de José, que seguiu as orientações do anjo para proteger sua família. Deus é um Deus de ordens claras e, frequentemente, usa os anjos como seus instrumentos de direção. Ao longo da história, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as intervenções angélicas têm servido como uma forma de fazer os planos de Deus se cumprirem na Terra. E, hoje, é possível que, através dos sonhos, também recebamos esses sinais e orientações. A chave é estar aberto e atento, esperando pelo toque divino que pode vir na forma de uma visitação angélica. Enquanto você reflete sobre isso, talvez seja interessante perguntar a si mesmo: você já teve um sonho com anjos? Como foi a experiência? Fique com essa reflexão enquanto seguimos para o próximo tópico, que vai nos aprofundar em como ouvir a voz de Deus nos sonhos. Você está pronto para isso? Você já imaginou acordar de um sonho e sentir como se tivesse realmente ouvido a voz de Deus? Parece um pouco surreal, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que sim, Deus já se comunicou diretamente com seus servos por meio de sonhos. Um dos exemplos mais claros e poderosos disso é o jovem Samuel. Quando ele ainda era uma criança, servindo no templo de Deus, o Senhor o chamou pelo nome em um sonho. E foi ali, em meio ao descanso, que ele recebeu sua primeira mensagem divina. Na época, Samuel não reconheceu imediatamente a voz de Deus. Mas após a orientação do sacerdote Eli, ele finalmente respondeu: Fala, Senhor, que o teu servo ouve um semeltritem. A partir daquele momento, sua vida foi transformada para sempre, pois ele passou a ser o profeta que levaria a palavra de Deus a toda a nação. Esse episódio nos ensina algo muito importante. Ouvir a voz de Deus nos sonhos não é uma experiência automática, mas requer sensibilidade espiritual e discernimento. Quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele estava disposto a ouvir e a se entregar ao chamado. Isso é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Talvez você tenha se deparado com um sonho que parecia ter algo mais profundo, mas não sabia como interpretar ou como perceber a mensagem que Deus queria lhe dar. Assim como Samuel, é essencial estarmos atentos à voz de Deus,
mesmo quando parece algo misterioso ou confuso. Outro exemplo marcante na Bíblia é o de Salomão, que em uma noite teve um sonho onde Deus lhe perguntou o que ele desejava. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, e Deus lhe concedeu não só sabedoria, mas riquezas e honra. Em 1 Reis 3, 5-14, vemos como Deus respondeu diretamente à sua oração no sonho, e essa comunicação divina teve um impacto profundo na vida de Salomão, moldando-o como um dos reis mais sábios que já existiram. A mensagem de Deus para Salomão não foi apenas um consolo, mas uma direção prática e transformadora para o futuro. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus pode nos falar diretamente em nossos sonhos, não apenas para nos consolar, mas também para nos orientar em nossas decisões cotidianas. A voz de Deus nos sonhos pode ser um guia para nossas escolhas, como foi com Salomão, ou pode nos desafiar a mudar de direção, como ocorreu com muitos personagens bíblicos. A Bíblia Sagrada nos ensina que, ao recebermos essas mensagens, devemos agir conforme o que o Senhor nos revela, buscando sempre sua vontade acima da nossa. Mas, como podemos ter certeza de que o que estamos ouvindo é, de fato, voz de Deus? A resposta está na oração contínua, na meditação na palavra de Deus e no discernimento espiritual. Quando oramos e buscamos a presença de Deus, Ele é fiel em nos revelar o que é de seu coração, seja através dos sonhos ou de outras formas. Podemos, assim, pedir ao Senhor que nos ajude a distinguir sua voz das vozes que podem surgir em nossa mente durante o sono. Deus nunca se contradiz, e sua voz sempre estará alinhada com os princípios da Bíblia. Enquanto você pensa sobre isso, talvez seja uma boa ideia fazer um exercício. Ao final de um sonho marcante, procure orar pedindo a Deus para esclarecer a mensagem. Como Samuel, deixe-se estar disponível para ouvir e responder ao Senhor. Ele, em sua fidelidade, sempre estará pronto para nos guiar. Agora, com essa reflexão, vamos para o próximo tópico, onde veremos como o simbolismo dos animais pode se manifestar nos sonhos, trazendo mensagens profundas de Deus, pronto para explorar mais? Você já sonhou com um animal de uma forma que parecia ter um significado especial? Muitos de nós já tivemos essa experiência. E na Bíblia Sagrada, o simbolismo dos animais é usado de maneira poderosa para transmitir mensagens divinas. Os animais frequentemente aparecem nos sonhos como símbolos de aspectos importantes da vida espiritual, como lutas internas, proteção divina, ou até mesmo revelações proféticas. Quando vemos um animal em um sonho, muitas vezes não é apenas a sua aparência que importa, mas o que ele representa espiritualmente. Um exemplo claro disso está na visão que o faraó teve, registrada no livro de Gênesis. O faraó, perturbado por 2 sonhos misteriosos, viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. E depois, 7 espigas boas sendo consumidas por espigas secas. Nenhuma interpretação parecia ser capaz de dar sentido àqueles sonhos, até que José, com a ajuda de Deus, os interpretou. José explicou que os 7 anos de vacas gordas e espigas boas representavam um período de abundância, seguido por 7 anos de fome, representados pelas vacas magras e espigas secas. Gênesis 41, 17-30. Aqui, o simbolismo dos animais vacas e espigas foi utilizado para revelar uma mensagem de aviso e orientação divina. Nos sonhos, os animais também podem representar lutas pessoais ou desafios que estamos enfrentando. O leão, por exemplo, é muitas vezes associado à força, mas também à adversidade. Na Bíblia, vemos o leão como símbolo de poder e de perigo, mas também como um emblema de proteção divina. Em 1 Pedro 5,8 o apóstolo Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Porém, a Bíblia também nos mostra que mesmo diante do leão, Deus está conosco. Daniel, em sua experiência na cova dos leões, foi protegido pelo Senhor mostrando que até mesmo em situações de grande perigo, Deus pode nos guardar. Outra maneira pela qual os animais aparecem nos sonhos com significados profundos está em visões proféticas, como nas de Daniel, em que ele viu 4 grandes bestas saindo do mar, cada uma representando o império que viria a dominar o mundo. Essas visões, carregadas de simbolismo, revelavam a futura ascensão e queda de impérios humanos, mas também nos ensinavam sobre o controle soberano de Deus
sobre os eventos da história. O simbolismo dos animais nesse contexto não apenas nos alerta sobre o que está por vir, mas também nos lembra de que Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. Quando sonhamos com animais, é importante buscar o significado espiritual que Deus quer nos revelar. Cada animal tem um simbolismo que pode ser positivo ou desafiador. Dependendo do contexto do sonho e da situação em que nos encontramos na vida, a Bíblia nos ensina que devemos estar atentos a essas imagens, pois elas podem ser um reflexo de lutas internas que precisamos enfrentar ou sinais de proteção que Deus nos oferece. Além disso, assim como Daniel, podemos buscar a interpretação desses sonhos através da oração e da meditação na palavra, permitindo que Deus nos revele sua vontade de forma clara. Portanto, ao ter um sonho com um animal, reflita sobre o que ele representa na sua vida espiritual. Pode ser que você esteja passando por uma batalha que precisa ser enfrentada com coragem, ou talvez o sonho esteja trazendo um lembrete de que Deus está ao seu lado, oferecendo proteção e força. A chave é estar em sintonia com o Espírito de Deus, buscando sua sabedoria para interpretar corretamente esses símbolos divinos. Agora que exploramos o simbolismo dos animais, vamos seguir para o próximo tópico, onde veremos o profundo significado do arco-íris nos sonhos. Uma poderosa lembrança das promessas de Deus. Está pronto para isso? Imagine acordar de um sonho onde você vê um arco-íris brilhando intensamente no céu. Esse símbolo, que muitas vezes é associado à beleza da natureza, tem um significado profundamente espiritual na Bíblia Sagrada. O arco-íris é mais do que uma simples ocorrência meteorológica. Ele representa a aliança de Deus com seu povo, um lembrete da promessa divina, de fidelidade e graça. Quando vemos um arco-íris em nossos sonhos, é como se Deus estivesse nos dizendo: eu nunca irei te abandonar, e minha aliança com você é eterna. A primeira menção de um arco-íris na Bíblia aparece logo após o dilúvio, quando Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade. Após destruir o mundo com o dilúvio, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água, e colocou um arco-íris nas nuvens como sinal dessa promessa. Em Gênesis 9, 13-17, Deus diz: colocarei o meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Esse símbolo do arco-íris, portanto, é uma expressão da graça e misericórdia de Deus, lembrando-nos de que Ele sempre cumpre suas promessas. Nos sonhos, um arco-íris pode simbolizar muitas coisas. Se você sonhou com um arco-íris, pode ser um sinal de que Deus está renovando sua aliança com você, reafirmando suas promessas em sua vida. Em tempos de dificuldades ou de incerteza, esse símbolo pode ser um lembrete da fidelidade de Deus, que sempre estará ao seu lado, oferecendo consolo e esperança. Quando tudo parece perdido ou sem sentido, o arco-íris aparece como uma luz no fim do túnel, um sinal de que a graça de Deus ainda está operando em nossa vida. Além disso, o arco-íris também pode ter um significado de restauração. Assim como Deus restaurou a terra após o dilúvio, Ele também pode restaurar nossa vida, trazendo cura para nossas feridas emocionais, espirituais e físicas, em momentos de sofrimento ou perda. Um sonho com um arco-íris pode ser a forma de Deus te dizer que Ele está trabalhando para te restaurar, que as promessas que Ele fez para você ainda estão de pé. Isso deve nos encorajar a confiar nas promessas de Deus, como está escrito em 2 Coríntios 1:20, porque todas as promessas de Deus são nele sim, e nele, amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Às vezes, esse símbolo também nos chama a refletir sobre a paz que Deus oferece. O arco-íris, com suas cores vibrantes, é uma imagem de harmonia, beleza e tranquilidade. Ele pode ser uma representação da paz que excede todo o entendimento, uma paz que vem diretamente de Deus, que é capaz de acalmar nossas ansiedades e nos dar descanso para nossas almas. Se você se encontra em um momento de tumulto ou confusão, um sonho com um arco-íris pode ser um convite para entregar seus medos e preocupações nas mãos de Deus, confiando que Ele trará paz e clareza para a sua vida. Em resumo, quando o arco-íris aparece em seus sonhos, lembre-se de que é um poderoso símbolo da fidelidade de Deus. Ele nos lembra de suas promessas, da aliança que Ele fez conosco e de sua graça imensurável. A próxima vez que tiver um sonho com um arco-íris,
Tome isso como um convite divino para confiar em Deus e descansar em suas promessas. Agora, com essa reflexão, vamos seguir para o próximo tópico, onde exploraremos o significado dos números nos sonhos, que também tem uma grande importância espiritual. Vamos ver como os números podem transmitir mensagens poderosas de Deus. Os números têm um significado muito especial na Bíblia Sagrada. E, quando aparecem nos sonhos, não são apenas coincidências. Cada número na Bíblia carrega um simbolismo profundo, que pode revelar algo importante sobre a nossa vida espiritual. Quando sonhamos com números, é como se Deus estivesse nos convidando a olhar mais atentamente para um aspecto específico da nossa jornada, seja para trazer clareza, revelação, ou até mesmo um lembrete de algo que Ele está realizando em nossas vidas. Um dos números mais significativos na Bíblia é o número 7, que simboliza perfeição e completude. Ao longo das Escrituras, vemos que o número 7 aparece repetidamente para indicar que algo foi completado de maneira divina. No livro de Gênesis, por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º, descansou, fazendo do 7º dia um dia de descanso e santificação. Gênesis 2, 2-3. Esse número também é usado nas profecias de Apocalipse, com os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que representam a plenitude do juízo de Deus. Quando você vê o número 7 em um sonho, pode ser um sinal de que algo está sendo completado ou aperfeiçoado em sua vida, ou até mesmo que você está prestes a entrar em um período de descanso espiritual, onde a obra de Deus em você será finalizada. Outro número importante na Bíblia é o 40, que é associado a períodos de provação, testes e transformação. O número 40 aparece frequentemente para indicar que algo importante está acontecendo em sua vida. Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei de Deus, Êxodo 3, 4 e 28. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, antes de iniciar seu ministério público, Mateus 4, 1-2. Esse número também representa o tempo que os israelitas passaram vagando pelo deserto, antes de entrarem na Terra Prometida, Êxodo 16 e 35. Sonhar com o número 40 pode ser uma indicação de que você está atravessando um período de provação ou desafio, mas que esse tempo de testes tem um propósito divino. Deus está te transformando, preparando você para algo maior. O número 3 também tem um grande significado bíblico, sendo frequentemente associado à Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, à ressurreição e à perfeição espiritual. Jesus ressuscitou ao 3º dia, e em várias passagens, ele usa o número 3 para ensinar lições espirituais profundas. Se você sonhou com o número 3, pode ser um sinal de que Deus está te convidando a se aprofundar na sua presença. Talvez em um período de oração ou reflexão, ou até mesmo como um lembrete de sua perfeita comunhão com você. Os números, em muitos casos, não são apenas símbolos de quantidade, mas de qualidade espiritual. Cada número carrega uma lição profunda, que pode ser aplicada em nossa vida diária. Se você sonhou com números que parecem se repetir, como o número 12, que é o número da perfeição divina e da autoridade espiritual, como as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, ou 5 que simboliza graça e misericórdia, é importante meditar sobre o contexto do seu sonho e perguntar a Deus o que Ele deseja comunicar. Esses números podem ser convites para você refletir sobre sua jornada espiritual, seu relacionamento com Deus e as áreas da sua vida onde Ele deseja trazer revelação, cura ou transformação. Quando você se depara com números nos seus sonhos, busque a sabedoria divina para entender o que eles representam. Orações sinceras e uma meditação nas Escrituras podem ajudar a interpretar esses números à luz da vontade de Deus para a sua vida. Agora que entendemos a profundidade do significado dos números, prepare-se para o próximo tópico, onde vamos explorar a importância de sonhar com mentores e líderes espirituais. Vamos ver como esses sonhos podem ser uma mensagem divina de orientação e crescimento espiritual. Não perca! Imagine acordar de um sonho onde você está conversando com um mentor espiritual, ou até mesmo com um pregador famoso, recebendo conselhos valiosos que tocam seu coração profundamente. Quando sonhamos com mentores ou líderes espirituais, pode ser que Deus esteja nos chamando para um período de aprendizado mais profundo, para crescer na fé e, quem sabe,
para assumir um novo papel em sua obra. Esses sonhos são, muitas vezes, mais do que simples encontros oníricos. São convites divinos para buscarmos a sabedoria de Deus, para refletirmos sobre nossas atitudes e para abraçarmos o chamado para um crescimento espiritual mais forte e mais focado. Na Bíblia, vemos diversos exemplos de líderes espirituais que foram instrumentos de Deus para guiar outros na fé. Samuel, por exemplo, foi o líder espiritual que orientou o jovem Davi, ungindo-o como rei de Israel, 1 Samuel 16:13. Samuel foi um mentor para Davi, e através desse relacionamento, Davi cresceu em sabedoria e compreensão do plano de Deus para sua vida. Se você sonha com um mentor espiritual, pode ser que Deus esteja querendo te preparar para algo novo, algo que requer mais sabedoria e discernimento. Esse sonho pode ser um convite para que você busque mais ativamente o ensinamento da Palavra de Deus. Procure por conselhos sábios de líderes espirituais, ou até mesmo seja aberto ao chamado para orientar outros na sua jornada de fé. Outro exemplo é o de Paulo e Timóteo. Paulo foi um grande mentor espiritual para Timóteo, ajudando-o a se tornar um líder fiel e dedicado da igreja primitiva, 1 Timóteo 1:2. Quando sonhamos com líderes espirituais, como o apóstolo Paulo, isso pode ser um reflexo do desejo de Deus de nos orientar para um ministério mais profundo, um ministério de serviço ao próximo, de ensino e de edificação da igreja. Talvez seja um chamado para que você se dedique mais ao estudo das Escrituras e à aplicação prática de seus ensinamentos em sua vida diária, para que assim se torne um exemplo de fé e um líder que auxilia outros em sua caminhada com Deus. Os mentores espirituais nos ensinam não apenas com suas palavras, mas também com suas ações e estilo de vida. Sonhar com esses líderes pode ser um convite para que você imite as virtudes deles, como a humildade, a fé inabalável e a dedicação ao serviço de Deus. Lembre-se do conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Ju. 2. E o que de minha parte ouviste, mediante muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Esse versículo destaca a importância de aprender com aqueles que já estão mais avançados na fé, para que possamos, por nossa vez, ensinar a outros o caminho da salvação. Quando você sonha com um mentor ou líder espiritual, também pode ser um convite para que você busque a instrução de Deus mais seriamente. Às vezes, somos chamados a buscar orientação em livros espirituais, em estudos bíblicos, ou até mesmo em conversas com aqueles que são mais experientes na fé. Se Deus está colocando esses líderes espirituais em seus sonhos, é porque Ele deseja te conduzir a um nível mais profundo de sabedoria e compreensão espiritual. Portanto, se você teve um sonho com um líder espiritual ou mentor, veja isso como uma oportunidade de crescimento. Pergunte a Deus como você pode seguir o exemplo desse líder e o que Ele deseja que você aprenda com essa experiência. Este é um momento de crescimento, de buscar a sabedoria que vem dele e de responder ao chamado para viver mais plenamente de acordo com sua vontade. E agora, com essa reflexão sobre os mentores espirituais, vamos seguir para o próximo tópico, onde discutiremos a oração intercessória nos sonhos e o chamado para interceder pelos outros. A oração é um poder incrível, e pode ser que Deus esteja te convidando a ser um intercessor em um nível mais profundo. Vamos explorar esse tema com mais cuidado. Quando você se vê orando por alguém em um sonho, não está diante de uma simples coincidência. Muitas vezes, esses sonhos indicam um chamado divino para a oração intercessória, que é uma responsabilidade espiritual profunda. Dada por Deus, a oração intercessória é quando intercedemos, ou seja, oramos em favor de outras pessoas, pedindo a Deus que abençoe, proteja ou guie essas vidas. Nos sonhos, quando Deus nos coloca na posição de intercessores, Ele nos chama a tomar uma postura de fé e empatia, intercedendo pela vida de outros de forma genuína e poderosa. A Bíblia Sagrada nos apresenta muitos exemplos de intercessão, e um dos mais notáveis é o de Jó. Quando seus amigos estavam enfrentando dificuldades e acusações injustas contra eles, Deus pediu a Jó que orasse por seus amigos, e só então ele os perdoou e restaurou a situação de todos. Jó 4:2-10. A intercessão de Jó não foi apenas um gesto de misericórdia, foi uma demonstração de fé
e obedecer ao comando divino, mesmo quando ele próprio estava passando por um momento de aflição. Se você sonha orando por outras pessoas, pode ser um chamado para que você se coloque no lugar delas, colocando as necessidades dos outros acima das suas, e confiando que Deus usará suas orações para agir poderosamente na vida delas. Outro exemplo poderoso de intercessão na Bíblia vem da igreja primitiva. Em Atos 12, vemos a igreja orando fervorosamente por Pedro, que estava preso. Eles intercederam pela sua libertação, e Deus respondeu milagrosamente, enviando um anjo para libertar Pedro da prisão. Atos 12, 5-11. Esse ato de intercessão coletiva mostra o poder da oração quando ela é feita em nome de outros. Quando você sonha com oração intercessória, pode ser que Deus esteja te chamando para ser um instrumento de mudança na vida de alguém. Talvez alguém próximo de você, ou até uma pessoa que você ainda não conhece, mas que Ele quer que você abençoe por meio da oração. Além disso, a oração intercessória também é um reflexo da responsabilidade que temos como membros do corpo de Cristo. Em 1 Timóteo 2, 1-2, Paulo ensina a importância de orar por todos, incluindo autoridades e líderes, para que tenhamos uma vida tranquila e piedosa. Se você está sonhando em orar por outras pessoas, isso pode ser um lembrete de que você tem um papel ativo no reino de Deus, como intercessor. E sua oração pode abrir portas espirituais e trazer libertação para aqueles ao seu redor. Lembre-se de que, quando oramos pelos outros, Deus está nos chamando a agir com compaixão e fé. E Ele sempre ouve as orações sinceras daqueles que intercedem em nome dos outros. Deus também pode estar pedindo para que você interceda por situações específicas, por causas sociais ou pela salvação de alguém em sua vida. Às vezes, ao orarmos por outros, nossas orações também nos transformam, nos aproximando mais de Deus e nos ajudando a crescer em fé. Sonhar em orar por outras pessoas pode ser um convite para que você se torne mais sensível às necessidades dos outros e passe a orar de maneira mais fervorosa e específica por aqueles que estão ao seu redor. Portanto, se você teve um sonho com oração intercessória, leve isso como um chamado para se engajar mais profundamente em oração, intercedendo pelos outros. Peça a Deus para te mostrar quem você precisa orar e como Ele deseja usar suas orações para transformar vidas. Lembre-se de que a oração tem poder, e quando intercedemos por outros, estamos participando ativamente da obra divina em suas vidas. Agora que refletimos sobre o poder da oração intercessória, prepare-se para o próximo tópico, onde exploraremos os obstáculos para ouvir a voz de Deus nos sonhos. O pecado, as distrações e a falta de consagração podem bloquear a clareza divina, e é fundamental aprender a discernir quando esses obstáculos estão interferindo na nossa capacidade de ouvir Deus. Vamos descobrir juntos como remover essas barreiras. Às vezes, nos encontramos tão envolvidos com as preocupações do dia a dia, com as ansiedades e distrações da vida, que não conseguimos perceber a voz de Deus, nem mesmo nos sonhos. Deus está sempre tentando se comunicar conosco de diversas maneiras, mas existem obstáculos que podem bloquear essa comunicação, tornando mais difícil ouvir a sua voz e entender as mensagens que Ele deseja nos transmitir. Esses obstáculos podem ser o pecado, a descrença, as distrações do mundo e até a falta de consagração em nossas vidas espirituais. O pecado, por exemplo, é uma barreira que separa o ser humano de Deus. Em Isaías 59:2, a Bíblia nos diz: "Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." Quando vivemos em pecado ou em desobediência a Deus, nossas orações e até nossos sonhos podem se tornar embaçados. O pecado cria uma barreira espiritual, dificultando nossa capacidade de perceber e entender a voz de Deus em nossas vidas. Por isso, é essencial viver uma vida de arrependimento, buscando a purificação e a reconciliação com Deus, para que possamos estar em sintonia com Sua vontade. As distrações também são grandes obstáculos para ouvir a voz de Deus nos sonhos. Vivemos em um mundo cheio de estímulos, com ruídos constantes e uma agenda abarrotada de compromissos. Tudo isso pode nos afastar da quietude necessária para ouvir a direção divina. Em Salmos 4, 6 e 10, Deus nos diz: "Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Ele nos chama a momentos de descanso e de tranquilidade, onde podemos nos concentrar em sua voz. Se a vida está tão agitada que não há espaço para a paz e a reflexão, isso pode bloquear nossa capacidade de ouvir claramente Deus, tanto em nossas orações quanto nos sonhos. Precisamos buscar momentos de silêncio e intimidade com Deus, para que possamos discernir sua voz em meio ao barulho do mundo. A descrença é outro obstáculo significativo. Se não cremos que Deus ainda fala conosco, ou que Ele nos guiará por meio dos sonhos, então provavelmente não perceberemos sua presença. Em Hebreus 11:6 lemos: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quando estamos cheios de dúvida ou ceticismo, temos dificuldade em acreditar que Deus pode nos falar, seja por meio de sua palavra, de circunstâncias, ou até mesmo em sonhos. Portanto, é necessário cultivar a fé genuína em um Deus que está vivo e que se importa conosco, disposto a se revelar e a nos guiar. Outro fator que pode dificultar a nossa capacidade de ouvir Deus nos sonhos é a falta de consagração. Quando não estamos dedicando tempo suficiente para a oração, o estudo das Escrituras e a intimidade com Deus, ficamos espiritualmente cegos e insensíveis à sua voz. A consagração é a prática de nos separarmos para Deus, de vivermos de maneira santa e dedicada à sua vontade. Em 1 Pedro 1:16, Deus nos diz: Sede santos, porque eu sou santo. Se não mantivermos um coração puro e comprometido com a santidade de Deus, nossos ouvidos espirituais podem se tornar insensíveis às mensagens divinas. Superar esses obstáculos requer um compromisso pessoal com a oração, o arrependimento, a fé e a santidade. Quando você remove as distrações, confessa seus pecados e busca mais de Deus em sua vida, estará mais preparado para ouvir a sua voz nos sonhos e na sua caminhada diária. Além disso, é essencial cultivar uma vida de consagração e de disciplina espiritual, para que a presença de Deus possa se manifestar de forma clara e transformadora em sua vida. Agora que entendemos como os obstáculos podem impedir a clareza espiritual, vamos avançar para o próximo tópico, onde veremos como podemos aplicar passos práticos para compreender melhor os nossos sonhos e discernir a vontade de Deus. Preparado para aprender a buscar mais discernimento? Vamos seguir em frente. Agora que sabemos dos obstáculos que podem dificultar a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus nos sonhos, é hora de olhar para os passos práticos que podemos tomar para melhorar nossa compreensão e discernimento. Quando começamos a entender os sonhos de maneira espiritual, não apenas nos conectamos com Deus de forma mais profunda, mas também aprendemos a aplicar as revelações que Ele nos dá, transformando nossas vidas. Então, como podemos melhorar a nossa capacidade de compreender o que Deus está nos dizendo enquanto dormimos? O primeiro passo fundamental é manter um diário de sonhos. Pode parecer simples, mas esse hábito pode ser revolucionário para o seu discernimento espiritual. Ao anotar os sonhos que você tem, você começa a perceber padrões, símbolos e temas recorrentes, que podem ser sinais de algo que Deus deseja comunicar. Além disso, esse diário se torna uma ferramenta valiosa quando você busca discernimento, pois pode ajudá-lo a refletir sobre sonhos passados e como eles se alinham com a palavra de Deus. Em Joel 2:28, Deus promete: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Os sonhos têm um propósito espiritual, e registrá-los é uma maneira de ser mais sensível a esse chamado divino. Buscar confirmação bíblica é outro passo essencial. A Bíblia Sagrada é a palavra viva de Deus, e qualquer sonho que recebemos deve ser examinado à luz das Escrituras. Se um sonho for de Deus, ele não contradirá o que já está escrito na sua palavra. Por isso, após anotar um sonho, é importante orar e buscar passagens bíblicas que possam lançar luz sobre o significado daquele sonho. Às vezes, ao ler as Escrituras, Deus pode trazer uma revelação direta que confirma o que você experimentou enquanto dormia. Além disso, você pode conversar com líderes espirituais ou outros irmãos na fé, para que juntos busquem discernir a mensagem de Deus.
A oração é uma das chaves para entender os sonhos, e não deve ser subestimada. Quando oramos por discernimento, pedimos a Deus para nos dar clareza e compreensão sobre o que Ele está nos dizendo. A oração é essencial para nos alinhar com a vontade de Deus e para nos abrir à interpretação espiritual dos nossos sonhos. Em Tiago 1:5, somos instruídos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça menos a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Deus está disposto a nos conceder sabedoria quando a pedimos com sinceridade e fé. Portanto, ao ter um sonho, lembre-se de orar por discernimento, pedindo ao Espírito Santo para guiá-lo na interpretação. Outro passo prático que pode ajudar muito é reduzir as distrações do mundo. Vivemos em uma era de constante informação e ruídos, o que pode dificultar nossa capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus. Quando estamos sobrecarregados com preocupações, estresse ou até entretenimento superficial, nosso espírito fica agitado e nossa sensibilidade à direção divina diminui. Por isso, buscar momentos de quietude, diminuir a exposição a distrações e criar espaços de silêncio e oração pode aumentar nossa receptividade aos sonhos e à direção de Deus. Bíblia nos ensina em Salmos 4:6 e 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio e a tranquilidade são essenciais para que possamos ouvir Deus em nossos sonhos e em nossa vida diária. Por fim, lembre-se de que interpretar sonhos espiritualmente é um processo contínuo. À medida que você cresce em sua vida de oração e no entendimento das Escrituras, sua capacidade de discernir e compreender o significado espiritual dos sonhos também se aperfeiçoará. Mas isso exige paciência, prática e uma constante busca pela presença de Deus. Quanto mais você se dedicar à oração, ao estudo bíblico e à meditação, mais sensível se tornará à voz de Deus, não só nos sonhos, mas em todas as áreas da sua vida. Agora que você aprendeu mais sobre como Deus pode falar com você através dos seus sonhos, me diga: já teve algum sonho que sentiu que tinha uma mensagem especial de Deus? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Eu adoraria saber o que você aprendeu com esses sinais divinos. Lembre-se, cada sonho pode ser uma porta aberta para uma nova revelação espiritual. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo mais ensinamentos como esse, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assim, você não vai perder nada dos próximos vídeos que podem transformar a sua vida. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam ser abençoados com essa sabedoria bíblica. Além disso, no próximo vídeo, vamos explorar outro tema profundo da Bíblia que vai ajudar você a fortalecer sua fé. Não perca! Fique ligado, eu sou Miguel, e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada espiritual.